Então, oficialmente agora iniciando o estudo de hoje, primeiramente uma alegria para mim poder estar aqui, ao convite do Alexandre e também em nome dos outros instrutores da turma. Meu nome é Nicolas, eu sou instrutor da Gnosis desde o ano de 2012. E a gente está nesses estudos, buscando esse tipo de conhecimento. Sobre a pergunta de onde ficam as gravações, acredito que o Alexandre está colocando tudo em um canal do YouTube. Então, ali fica armazenado em link não listado para aqueles que tenham o acesso para que possam assistir por ali. Então, hoje nós, como já o Alexandre introduziu na mensagem no grupo, a gente vai ver um tema de metafísica, um tema onde a gente não vai falar de coisas, digamos assim, tão palpáveis no sentido físico, e até mesmo num sentido, por exemplo, vocês viram os temas psicológicos, de psicologia, temas sobre o eu psicológico, sobre a essência, sobre a personalidade, que são coisas, de certa maneira, mais palpáveis, mais fáceis de serem evidenciadas. Agora a gente vai entrar em uma camada que já foi iniciada, né, essa parte do curso, que é a parte metafísica. Então, nessa aula, a gente vai continuar a falar sobre essas leis que regem a criação, que regem a vida, né, que fazem com que nós tenhamos certas regras cósmicas sobre as quais a gente tem que entender, refletir, para que a gente também possa buscar um alinhamento com as determinações cósmicas. Logo já vejo as questões do chat. Antes, iniciando já o tema, eu gostaria de trazer para vocês uma pergunta para a gente iniciar essas reflexões, sobre o que é a morte para vocês. O que ela significa, né, a palavra morte. A nível pessoal mesmo, segundo as reflexões que cada um já vem realizando em relação a isso, e se puderem colocar ali no chat, ou até mesmo por áudio, se quiserem se expressar. A Sônia disse, a morte é o fim da vida do corpo físico. O Davi colocou o descarte do corpo físico. Interessante. Então aí a gente já vai vendo que é uma compreensão um pouco mais profunda do que talvez a maioria das pessoas tenha, ou pessoas que estão ali muito materialistas e que acham que a morte é o fim, né, o fim total da nossa existência, o fim total da vida. E não, na verdade, ele é o fim de uma coisa, mas também a gente poderia dizer que é o começo de uma outra coisa, né? O início de um novo ciclo, de uma nova etapa. E então existem muitos mistérios em torno da morte, porque primeiro motivo é porque nós não lembramos da morte que nós passamos em outras encarnações, ou seja, devido ao fato de nós estarmos com a consciência adormecida, nós nós não temos essas lembranças, essas memórias, mas, ao mesmo tempo, nós podemos ter essas memórias se a gente consegue acessar através de uma retrospectiva, através de uma experiência astral, através de uma experiência de quase morte, queira que não, mas existem muitos relatos sobre a morte de pessoas que vivenciaram momentos muito complicados da sua existência, onde elas quase desencarnaram mesmo. Então, nessas situações, sim, é possível ter algum vislumbre do que é a morte, mas, caso contrário, a gente não tem nenhuma ideia do que é a morte. Então, isso nos gera um certo temor. Para nós ocidentais, inclusive, é um certo tabu de nós falarmos sobre a morte, como se, ao falar, a gente fosse atrair essa situação. Então, existe um temor em refletir, em falar, mas se a gente vai analisar outras culturas,
culturas mais antigas, culturas do Oriente, como a budista, a hinduísta, a gente vai ver que existe uma naturalidade muito grande para abordar essas questões. E não só uma naturalidade, mas também se faz questão de que as pessoas do caminho espiritual reflitam diariamente sobre a morte, leiam os textos que falam sobre os processos da morte, como, por exemplo, no caso dos budistas do Tibete, eles têm um livro chamado O Livro Tibetano dos Mortos, ou Bardo Todon, que é basicamente, bardo significa passagem, né? Então, nesse livro, Padmasambhava, que é um grande hierofante, mestre, narra os processos da morte, obviamente dentro de toda a idiosincrasia, né, daquele povo, daquela cultura, mas ele vai narrando as etapas, o que a pessoa vivencia e o quanto a morte também é uma oportunidade para a pessoa despertar consciência, porque tudo fica mais sutil, tudo fica muito, a matéria, ela deixa de ser o limite, então a morte também é uma oportunidade de um despertar, de uma transcendência, de uma fusão com essa com esse espírito divino, com essa energia divina. Então, nesse livro se narra o quanto a pessoa tem que estar sendo guiada ou, digamos assim, recordada, né, que ela seja recordada de que aquilo não é o fim total e de que certas coisas vão acontecer que fazem parte do processo natural da morte. Então, aí a gente tem uma referência muito importante também para poder embasar o que a gente vai falar sobre a morte. Outras referências a gente vai encontrar no livro egípcio dos mortos, porque os egípcios também é uma cultura onde se honrava, se admirava, se cultuava, se estudava essa questão da morte, inclusive se buscavam mecanismos de, exatamente como o Davi colocou, de mumificação, né? Não só os budistas, mas também os egípcios buscavam essa maneira de preservar a consciência e até mesmo o corpo físico em algumas situações excepcionais no momento da morte. Então, isso é uma ciência que foi muito estudada dentro desses povos, dessas culturas. E, além disso, né, a gente tem os relatos dos diversos clarividentes da história da humanidade, os clarividentes mais contemporâneos, como Rudolf Steiner, Max Rendel, Samael Weor, que tiveram a lucidez e que lembram como que foi esse processo das suas próprias mortes de outros corpos físicos que tiveram. Então, graças a esses relatos, graças a esses textos sagrados, graças também à experiência que cada um de nós pode ter tido de ter alguma comprovação de uma existência passada, de algum insight, de algum lapso de memória de uma outra existência, graças a tudo isso, a gente pode falar com um certo embasamento sobre isso, que é a morte, sem os tabus, sem os medos, sem tudo aquilo que muitas vezes nos impede de poder chegar ao mistério, se aproximar desse mistério chamado morte. E muitas vezes nós deixamos de viver a vida de uma maneira mais lúcida, mais plena, porque nós não refletimos sobre a morte. Então, refletir sobre a morte nos ajuda a viver melhor. Isso é muito interessante. Refletir sobre a morte, sobre a finitude desse corpo físico, nos faz olhar para essa vida de uma outra maneira, olhar para essa vida com outro valor, olhar para essa vida como um gosto de momento presente, um gosto onde a gente consegue aproveitar o momento, aproveitar o aqui e agora, porque a gente sabe que isso é impermanente, esse corpo, esse veículo é impermanente, então a nossa maneira de encarar a vida muda. Esses são um dos tantos motivos que nos faz ter esse tema como um tema crucial aqui para o curso de gnose. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides e eu peço que vocês fiquem muito à vontade para, caso hajam dúvidas, colocações, o façam, né, tanto no chat quanto no áudio também. A gente pode
A ideia é que não seja um monólogo, né, que a gente possa traçar um diálogo aqui também. Bom, então, vou estar compartilhando aqui alguns slides para que a gente possa ter um aspecto imagético, né, para poder clarificar alguns termos, alguns temas. Então, eu creio que já aparece aí para vocês, certo? Ok. Bom, então, a morte, ela nada mais é do que o encontro com a nossa verdade. A morte é quando os véus da ilusão, da matéria, eles caem e a gente se depara com a nossa verdadeira natureza. Tanto a nossa verdadeira natureza no sentido da nossa essência espiritual, quanto também de tudo aquilo que a gente carrega a nível psicológico, né? Os nossos eus psicológicos, que tudo isso vem à tona nesse momento da morte. Então a morte, ela é uma grande reveladora, ela nos revela. Obviamente, se a gente aproveita para buscar estar lúcidos, conscientes no momento da morte, a gente consegue aproveitar essa passagem de uma maneira consciente, sábia, e não digo que isso acontece com todos os casos, né? Existem casos de pessoas que desencarnam e que nem sequer percebem que estão desencarnadas, porque o adormecimento da consciência é tão grande, o materialismo foi tão grande que ela não nem sequer suspeita de que é possível uma finitude do corpo e uma continuidade disso que é a alma. Então, aqui nós vemos uma passagem dos egípcios, onde se retrata o julgamento da alma. Então, aqui o iniciado, aquele falecido, está sendo conduzido por esse hierarca da lei, o senhor Anubis, em frente ao deus Ibis, em frente ao, ao Quebec, que também é um ser que representa o ego, enfim. E diante dele se encontra uma balança. Né? E nessa balança, de um lado, se encontra o coração humano, o coração desse desencarnado, e de outro, a pena da deusa Maat. Então, a pena da deusa Maat representa a verdade, ela é a deusa da verdade, da justiça. Então, nós vemos que o, o iniciado, a alma do desencarnado, ela é, ela é julgada pelos seus próprios atos, ela é julgada pelas próprias coisas que ela fez ao longo da existência. Se o coração ele está mais pesado que essa pena, se o coração está cheio de amargura, cheio de ressentimento, isso não gera um bom destino para o desencarnado. Porém, caso o coração humano esteja leve, alinhado com essa pena, que é basicamente a verdade interior dela, a verdade da consciência dela, os impulsos que a consciência mandou, o coração humano seguiu, então isso assinala, designa um destino melhor para esse desencarnado. Então, isso aqui tudo para a gente já ir se introduzindo nesses mistérios da morte. E como eu disse, é um tema de metafísica, então a gente precisa abrir a nossa parte da abstração, a nossa parte intuitiva, para poder para poder realmente se integrar com esses mistérios e não ficar com uma coisa muito teórica ou muito fantasiosa. Eu vou parar aqui rapidinho para ler os comentários do chat e, e aí em breve a gente já dá continuidade a esse estudo. Vamos ver aqui, o Davi comentou algo. A Anabela disse: a essência não morre, exatamente. A essência não morre, a essência continua. A gente vai ver nessa aula o que fica e o que continua nesse processo. Então, algumas coisas ficam, outras coisas continuam. O Davi comenta: levavam ouro para colocar na balança. Exato, tudo isso é simbólico, né? Esse ouro representa essa pureza, esses valores que a pessoa tinha, que ela cristalizou ao longo da vida. Tudo isso é somado, tudo isso é considerado. Então, cada juiz, dos 42 juízes da justiça cósmica, faz uma pergunta para esse desencarnado, por exemplo, cometestes adultério,
mataste, e de acordo com a resposta que ele ia dando a cada um desses juízes, e tudo isso ia mudando o possível destino que ele iria ter após esse processo do julgamento. Mas antes de chegar a esse julgamento, muitas outras coisas acontecem, tá? Então, isso aí é a etapa final. A gente vai falar em 6 pontos, em 6 etapas ali da morte, para a gente poder chegar à etapa final, que é essa do julgamento no Tribunal da Justiça Cósmica. Então, vamos para a primeira. Já vou ao comentário da Sônia. Acredito que ao longo do tema isso vai ser explicado. Então, ao longo da vida, nós recebemos muitas energias, muitas forças, energias superiores. Por exemplo, do 0 aos 7 anos, a gente recebe a energia da Lua. Dos 7 aos 14, a gente recebe a energia de Mercúrio. Dos 14 aos 21, a gente recebe a energia de Vênus. Do 21 seguindo ali até por volta dos 35, a gente recebe a energia do Sol. Então, a gente vai recebendo uma série de energias ao longo da vida, mas existe uma energia que, quando ela vem para nós, a gente não consegue resistir. A nossa estrutura interna e física não resiste a essa energia, tamanha é a força dela. E essa energia a gente chama de raio da morte. E quando que vem o raio da morte? Vem no momento em que a lei cósmica determine. Ou seja, a lei tem determinado e pode determinar, de acordo às boas e más obras que a pessoa realizou ao longo da vida, quando que esse raio vai aparecer na vida da pessoa para gerar esse encerramento de ciclo. Então, o raio da morte, ele faz com que haja uma separação dos corpos, do corpo físico com os demais corpos internos. Então, é uma energia tão estrondosa, dizem os mestres, que é como se fosse uma nota-chave, uma nota que ela vibra exatamente de acordo à nossa vibração particular, do nosso corpo físico e dos nossos corpos internos. Então, não sei se vocês já viram, quando em vídeos ou em algum programa na TV, quando uma cantora de ópera entoa uma nota tão alta que acaba quebrando uma taça de cristal. Já viram isso? Então, ela entoa a nota-chave daquela matéria. Então, por isso que há esse rompimento. A mesma coisa acontece em relação a nós. Quando a nota-chave particular nossa é entoada, essa vibração é tão grande que ela separa os corpos. E o que que fica? O que que fica aqui nesse mundo material para se decompor, para ir se desintegrando ao longo do tempo? 3 coisas: o corpo físico, o corpo vital e a personalidade. Então, o corpo físico é óbvio, né? Para quem, todo mundo que já foi em um velório, já viu o desencarnado, vê que o corpo físico não é, aliás, o corpo físico não é o desencarnado, né? O corpo físico é apenas um veículo, uma roupagem. Inclusive, é até muito estranho olhar um corpo de uma pessoa falecida, porque a gente vê que não é a pessoa mais, né? Não é mais a pessoa, é apenas um veículo, um boneco de carne, digamos assim, uma roupagem que a pessoa precisou utilizar ao longo dessa experiência aqui na matéria, porém que foi deixado e que vai se decompondo, volta para a Terra, vem ali todos os processos biológicos de desintegração, de decomposição desse corpo, ele volta a nutrir a Terra. E outra coisa que fica é o corpo vital. O corpo vital é o nosso assento energético. O corpo vital é o que origina todas as funções de movimento sanguíneo, de produção hormonal, toda a parte bioquímica do nosso corpo é estimulado graças ao nosso corpo vital. A gente pode fechar o olho e sentir o calor que a gente tem desde os dedos dos pés até os dedos das mãos, graças ao corpo vital que a gente tem. Então, o corpo vital é o que traz esse calor ao corpo físico, é o que mantém a vida ativa no corpo físico. Então, quando o corpo vital ele não tem mais o objetivo de carregar esse corpo físico,
ele também vai sendo desintegrado com o tempo. E o corpo vital, ele fica ali, ele vaga, de certa forma, como um tipo de fantasma, mas ele não tem nenhum afeto específico, ele não tem nem, nada específico nele, ele é apenas uma carga energética que vai sendo, que vai desaparecendo à medida em que o corpo físico se desintegra também. A personalidade, vamos fazer uma retrospectiva. O que é a personalidade, segundo o que vocês lembram dos estudos anteriores? Em poucas palavras e uma definição simples, como que a gente poderia definir a personalidade? Podem colocar no chat. Aí, Anabela, Davi, Sônia, os demais presentes, fiquem à vontade. O que é a personalidade, segundo o que vocês lembram dos estudos? Bom, já adiantando aqui, a personalidade é o veículo da nossa parte psíquica. É a maneira que a pessoa se estruturou para se expressar aqui no mundo. O Davi coloca o reflexo de nossas experiências. Exatamente. A personalidade, ela é moldada com as experiências que a gente vai tendo ao longo do tempo, onde a gente vai aprendendo a interagir aqui nesse mundo. Então, o jeito da pessoa, a maneira que ela ria, os gostos culinários, as preferências que ela tinha, o jeito que ela se movia, o jeito. Toda essa parte tem a ver com a personalidade, um veículo de expressão. A personalidade, em poucas palavras, a gente poderia dizer que é um veículo de expressão. Não só do ego, mas também da essência. Se é uma personalidade bem estruturada, que foi embasada em valores, etc., ela também se torna um veículo da essência, e não só do ego. Então, da essência e do ego, a personalidade é esse veículo de expressão. Então, a personalidade morre também. Seria um absurdo a gente pensar na personalidade, por exemplo, de um viking ali de centenas de anos antes de Cristo, encarnados no mundo atual. Seria bizarro, seria uma coisa insana. Aquela personalidade funcionava para aquela época, para aquela situação, aquela forma de lidar com as coisas funcionava para aquela época. Para essa época é necessário fazer uma personalidade do zero. Ou seja, quando a pessoa toma corpo físico novamente, do 0 aos 7 anos, ela vai formar uma nova personalidade, um novo jeito de ser, um novo jeito de se expressar. Então, essa personalidade, ela é formada por energia, então ela tem uma certa carga vital, enquanto o corpo físico está se desintegrando, a personalidade também vai se desintegrando com o tempo. Então, muitas pessoas veem vultos, veem fantasmas, e muitas vezes esses fantasmas, esses vultos, não são a alma do desencarnado, e sim a personalidade do desencarnado. Então, essa personalidade, muitas vezes, elas, até mesmo em centros espíritas, elas se manifestam, elas se expressam, falam de coisas que a pessoa viveu, ela tem uma certa memória, de certa forma, mas ela não é o desencarnado, ela é apenas um veículo energético que está sendo desintegrado ali ao longo do tempo. Então, obviamente, existem casos que sim, a presença que a pessoa sente é do próprio desencarnado e não da personalidade. Quando eu digo do próprio desencarnado, me refiro à alma desse ser, a alma dessa pessoa, e não o seu corpo vital, não sua personalidade. Então, tudo isso ocorre, de certa forma, concomitante à desintegração do corpo físico. O corpo físico, ele gera um certo aprisionamento, uma certa dificuldade para a alma sair daquele processo de apego, porque existiu, né, ao longo de toda a existência, toda a vida da pessoa, um apego muito grande a essa forma física. Então, por isso que os tibetanos, por exemplo, quando uma pessoa desencarnava, eles levavam para os corvos se alimentarem desse corpo que acaba de ser desencarnado, para que não haja nenhuma forma de apego ao que ela foi, e que ela possa seguir sem apegos para a próxima etapa que corresponde a ela passar.
Então, por isso que dentro da gnose se fala muito do processo crematório também como um processo interessante, já que com a cremação, esse resquício de possível apego que possa limitar a alma no processo pós-morte, seja desintegrado, né, e facilite para essa alma desencarnada, para que ela siga mais adiante. Então, e agora o que continua, né? O que é essa alma que eu me refiro desse desencarnado? A essência e o ego revestido com o corpo astral. Então, a essência, que é basicamente os valores positivos, as virtudes que a pessoa cristalizou ao longo da vida, tudo aquilo que ela tinha de bom, de genuíno, de amor, de compaixão, de compreensão, de virtude, de temperança, de equilíbrio, tudo isso que ela tinha como aspecto divino, a nível interno, isso segue adiante. O ego também segue adiante, porque o ego é basicamente todas essas construções psicológicas que a gente já traz de outras vidas também, e o ego continua, né? O Davi comenta, o corpo astral é o mesmo que o corpo emocional, exatamente, é a mesma coisa. Então, é um corpo sutil, que é basicamente esse corpo que a gente utiliza quando a gente está no processo de estar dormindo fisicamente, e a gente tem as experiências no mundo onírico, no mundo dos sonhos, experiências em astral, tudo isso acontece graças ao corpo astral, né? Então, isso é o que continua. E como que acontece o processo? Agora a gente vai chegar mesmo ao que acontece com essa alma que continua. Ou seja, a gente deixou para trás ali o corpo físico, o corpo vital e a personalidade, e agora, daqui para frente, a gente vai falar do que continua. O que continua, a nossa alma, no momento do raio da morte, acontece a primeira retrospectiva, o primeiro juízo. Diz o livro tibetano dos mortos que no momento da morte ela vê uma grande luz, uma luz que nenhum ser humano poderia narrar como que é exatamente essa luz, mas há uma grande luz que aparece. Essa luz nada mais é do que o momento em que ela vai instantaneamente para o mundo causal, para o plano causal, para os mundos superiores. E como ela vai para os mundos superiores, o ego momentaneamente fica e vai à essência, porque a essência é que pode acessar esses planos superiores. E no momento em que ela acessa esse plano causal, ela revê a vida que acabou de ter, né, toda a existência que acabou de viver, de maneira retrospectiva, só que de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito elétrica. E enquanto ela vai revendo a vida com uma consciência totalmente lúcida, porque o plano causal é um plano que nos desperta momentaneamente, ela sabe de maneira intuitiva tudo que ela fez de bom e de ruim. Ela tem um balanço intuitivo, um balanço imediato de tudo que ela fez ao longo da vida. Então, para que é um tipo de, a gente poderia chamar, uma certa epopeia mística que a pessoa vivencia, é uma é um flash, sim, porque é muito rápido, então acontece de uma maneira muito rápida. Inclusive, as pessoas que tiveram experiência de quase morte narram exatamente a descrição desse primeiro juízo, de ver toda a vida dela passar de uma maneira muito rápida, e saber exatamente, tipo, a média. É como se ela colocasse numa fórmula todos os quebrados que foi os atos que ela cometeu, tanto em pensamento, palavra e obra ao longo da vida, e colocasse na fórmula da morte, e a morte gerasse um resultado. Esse resultado é, basicamente, a síntese, né, de tudo que ela foi ao longo da vida. Tipo, de tudo isso aqui que você fez e deixou de fazer, o que sobra é isso. E a pessoa se dá conta nesse momento do primeiro juízo. Vê muito rapidamente toda a sua vida de forma retrospectiva. Depois desse processo da primeira retrospectiva, a consciência ela volta para os planos inferiores, para o plano astral, e ela entra num processo de desmaio, tudo fica muito nebuloso, algumas imagens psicológicas são projetadas,
Então, ela fica numa espécie de sonambulismo, né, por 3 dias e meio, enquanto vai sendo feito todos os movimentos cósmicos para decretar o corte do cordão de prata. Então, por isso que os antigos tinham o costume de velar o corpo do falecido por 3 dias e meio, porque nesses 3 dias e meio podia ser que aquela alma do desencarnado retornasse e a pessoa voltasse. Inclusive, até porque, obviamente, haviam poucos equipamentos, né? Então, não se tinha uma forma de assegurar totalmente que a pessoa desencarnou. Mas podia ser que ela já tivesse recebido o primeiro juízo, né? O raio, o momento do raio da morte, e ali nesses 3 dias e meio ela retornasse. Após o universo, né, as forças superiores decretarem que sim, é o momento do desencarne, os anjos da morte cortam o cordão de prata. Então, eles utilizam simbolicamente a gadanha, né, uma gadanha, e essa gadanha eles utilizam para cortar o cordão de antacarana, ou cordão de prata, que é o cordão que liga o corpo físico com os demais corpos. Então, e aí já não tem como o retorno da alma ao corpo, porque o cordão foi cortado. Ou seja, não tem como haver um momento em que a pessoa volte ali fisicamente. Os anjos da morte cortam o cordão que liga o corpo astral ao físico. Não se pode mais retornar a este corpo nesse quarto momento da morte. Então, os anjos da morte, eles são seres iluminados, seres divinos, que se vestem com a sua roupagem de cadavérica, sua roupagem assustadora, para realizar o seu ofício. Então, o ofício do anjo da morte é esse ofício de tirar a alma, separar a alma do corpo e decretar o fim daquela existência. Então, muitos narram uma figura assustadora, né, dessa mãe morte ou desse anjo da morte, mas esse assustador que eu me refiro é esse terrivelmente divino que o mestre Samael nos coloca, né? Então é terrivelmente divino, ou seja, de tão divino, de tão forte que é terrível para a nossa parte humana. Então, nós nos espantamos com essa presença divina da força da morte. Então ela se faz presente nos momentos em que há o desencarne. E aí vem o segundo juízo, que é essa quinta etapa, onde já acontece no plano astral. Então, aí ela volta a um estado subjetivo, né? Depois que ela foi para o mundo causal fazer o primeiro juízo, ela já voltou a um estado subjetivo, a um estado mais sonâmbulo, comparado àquele primeiro momento de expansão da consciência que acontece a primeira retrospectiva. A segunda retrospectiva, ela já é mais lenta, né? A pessoa, a alma do desencarnado, ela vai indo para os mesmos locais que ela estava ao longo da vida, de maneira retrospectiva. Então, se, por exemplo, o desencarne aconteceu no leito hospitalar, ela vai para o leito hospitalar, ela revive a nível psicológico aquelas situações que ela estava passando no hospital. Daí, vamos dizer que antes do hospital ela estava na casa, sendo cuidada por algumas pessoas, ela volta ali naquela casa onde ela estava, como se ela realmente estivesse vivendo de novo. Em um certo estado de transe, de hipnótico, né? Porque ela, naquele momento, a alma está acreditando que ela está vivendo aquilo de novo. E ela vai fazendo isso passo a passo, desde o fim até o início da vida. A consciência, então, ela sente profunda dor ao rever as nossas más ações. Então, quando ela vê que ela está fazendo algo ruim, ela sente aquela dor, porque o plano astral, ele é o plano emocional, então a pessoa sente com mais intensidade as coisas, e ela sente alegria quando vê as boas ações que cometeu. Então, nisso, ela vai visitando os locais que ela estava ao longo da vida, e é justamente nessa etapa posterior aos 3 dias e meio que as pessoas costumam narrar, né, as pessoas próximas ao falecido, de sentir a presença da pessoa na casa, de sentir que ela estava por ali, porque ela está realizando essa segunda retrospectiva.
E após ela rever toda a sua vida novamente no plano astral, acontece a última etapa, a sexta etapa aqui a nível didático que a gente colocou, que é o juízo do karma, onde os juízes julgam o número das vidas que nós tivemos, por exemplo, se a pessoa chegou até a 108ª vida é uma coisa, se ela estava na 107ª é outra, ou seja, se ela está na 108ª, ela pode não ter uma outra chance. Muito certamente vai ser a última chance de ela tomar corpo físico ali, foi a última chance. Né? Em casos extremos, onde a pessoa começou a realizar um trabalho no final da 108ª existência, a misericórdia divina pode conceder uma existência a mais, enfim, mas, então, se é considerado esse número de vidas, quantas oportunidades a pessoa já teve para fazer algo de diferente, para fazer um trabalho interior, para transcender os seus erros, etc. É considerado os graus do Kundalini, se ela subiu o Kundalini ou não, se o Kundalini, se a energia sexual foi trabalhada ou não, se foi negligenciada, as obras, as boas e más obras, tudo aquilo que ela fez de bom, e tudo que o mal que ela deixou de fazer também, e também todo o bem que ela deixou de fazer, podendo fazê-lo. Tudo isso, todas as obras, todas as ações da pessoa, elas são somadas. A ação que nós realizamos nessa vida, ela é uma pedra que a gente lança para o universo e ela não tem como mais deixar de voltar para a nossa mão. Então, a ação é o que é considerada pelo juiz da lei. A pessoa pode ter tido um monte de boas intenções, mas se ela não fez nada com as intenções que ela tinha, ela não tem a obra, ela não tem esse ouro, essa pérola para colocar ali na balança. Ela não tem essa moeda cósmica para pagar as dívidas que ela teve. Então, de acordo a esse julgamento que acontece diante a própria consciência da pessoa, diante os mestres do invisível, diante o senhor Anubis, o jerarca da justiça cósmica, diante os juízes do karma, diante o nosso próprio ser interno, Osíris, diante a nossa mãe divina, Ísis, de acordo ao que se realizou ao longo dessa vida, existem possíveis destinos para a alma do iniciado, para a alma dessa pessoa desencarnada. Se a pessoa dedicou a vida a boas ações, a boas obras, a servir a humanidade, a renunciar ao eu para ajudar o próximo, em casos assim, vamos pensar de uma Madre Teresa, em casos de um Francisco de Assis, em casos de um Dalai Lama, em casos assim, essa alma ela tem direito às férias nos mundos superiores, a vivenciar uma liberdade gigantesca nos mundos superiores da consciência, nos mundos nirvânicos, antes de tomar corpo físico novamente. Então, geralmente, isso é concedido aos grandes mestres, aos seres que viveram servindo a humanidade. Outra possibilidade, que é a mais comum, né, como diz o mestre Samael, né, Raimundo e todo mundo, Vicente e toda a gente, é o retorno para uma nova matriz. A pessoa retorna de maneira imediata. Os juízes decretam, olha, você vai encarnar em tal lugar, em tal família, em tal situação, pum. E aí, tudo isso já é determinado por esses juízes, e aí a nova matriz vai sendo o ato sexual ali do novo corpo físico, que vai originar o novo corpo físico, já vai estar acontecendo ali mais ou menos quase que em simultâneo a isso. Então, ali teve a fecundação do óvulo, já conectou, os anjos da vida conectam a alma do desencarnado ali naquele zoosperma fecundante, que vai ser o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, e ali é isso que vai dar força para que ele entre no óvulo e gere ali o feto, né? Então, é muito interessante isso, porque a vida e a morte, elas se conectam. São dois extremos que estão intimamente conectados. Então, a agonia da morte, isso diz os tibetanos, né? Existe uma ciência dentro do budismo tibetano que diz isso, que a agonia do falecido é muito próxima ao prazer que o casal vai estar sentindo durante o ato sexual, que vai dar origem àquele ser que vai retornar.
Então, são mistérios aí muito interessantes. Outra possibilidade para aqueles que viveram a vida na sua própria satisfação dos seus instintos, prejudicando outras pessoas, outros seres, realizando todas as outras atrocidades dirigidas pelo ego, e essas pessoas, elas são encaminhadas à involução, aos processos involutivos, onde ela vai passar pelo processo do purgatório, esse processo de entrar para um mundo de sofrimento, mas um sofrimento que vai gradualmente, de maneira muito lenta, limpando essa essência que estava enfrascada por diversos egos, até que ela possa novamente voltar para a roda do samsara como um elemental mineral, vegetal, até chegar novamente no reino humano, como vocês já viram no tema anterior. Então, esses são os 3 possíveis destinos para a alma do desencarnado: férias nos mundos superiores, um retorno a uma nova matriz. O retorno pode ser imediato ou imediato. Imediato, caso já seja instantâneo. Imediato, caso haja um tempo de espera para que as circunstâncias físicas se alinhem ao decreto kármico e ela volte em uma certa situação, já às vezes depois de alguns anos físicos se passando do desencarne dela, mas geralmente acontece de maneira muito rápida esse retorno. Aqui uma frase que é importante a gente refletir como uma síntese desse primeiro momento do estudo, para que nós tomemos a morte, aliás, nós temos que saber se a gente teme a morte, porque nós não aproveitamos a vida para fazer o que nós viemos fazer, que é o despertar, que é revolucionar a nossa consciência. Então, teme a morte aquele que não soube aproveitar o seu tempo de vida para fazer o que veio fazer, que é despertar e revolucionar a sua consciência. Então, para a pessoa que está vivendo a vida em prol desse propósito maior, a morte não deveria ser um temor. A morte deveria ser considerada mais uma etapa, mais uma passagem da vida. Então, agora a gente vai entrar no tema da recorrência. A gente pensa que a vida ela é basicamente uma linha horizontal do berço ao túmulo. É a forma como a gente pensa que a vida é. Mas, na verdade, a vida é cíclica. A vida é cíclica. Ou seja, veio a morte, novamente vem a vida. Né? Perdemos um corpo físico, diz o Bhagavad Gita, é como se a pessoa trocasse de roupa. Ela foi lá no armário, essa roupa aqui já não serve mais, vou colocar uma outra. A alma faz isso. Então, a vida é cíclica. A vida que nós vivemos hoje, ela é muito reflexo da vida que nós vivemos na existência passada. Muitas coisas que nós temos como tendências, tanto boas quanto ruins, são resultado de outras existências. Ou seja, a gente já vem herdando de outras existências. E o tempo é cíclico, né? A rotação, a translação, o dia, a noite, a morte, o nascimento, o prazer e a dor. A pessoa sente prazer proporcional ao que ela pode sentir de dor, né? A morte, ela se conecta com o nascimento, o dia se conecta com a noite, o samsara, que é esse vale de lágrimas que nós vivemos, o mundo da ilusão, que é essa matrix que a gente vive, ela é impermanente, tudo é impermanente. As coisas aparecem e desaparecem o tempo todo. É assim que é a nossa existência. Muito retratada, muito bem retratada pela imagem do Ouroboros, dessa serpente alquimista que devora sua própria cauda. Então, a nossa existência é isso. Ela vai se autodevorando, ela é trogo auto-egocrática, né? Porque ela se autoconsome para poder seguir existindo. Assim é a vida. Diz o Mestre Samael que a vida é composta pelas pegadas dos cascos do cavalo da morte. Então, a trilha da vida é composta pelas pegadas dos cascos do cavalo da morte. Então, a lei do retorno é uma lei mecânica da natureza. Se nós morremos em outra existência, vamos morrer novamente nessa existência. Se nós tivemos dores, sofrimentos, padecimentos na outra existência, vamos tê-lo novamente nessa. Se tivemos alegrias, risos, momentos bons em uma outra existência, vamos ter novamente nessa.
Então, aqui a lei da recorrência. A lei da recorrência é a repetição de acontecimentos somados às suas consequências. A gente poderia chamar a lei da recorrência disso que se chama, no senso comum, de destino. Por exemplo, a pessoa vai para um astrólogo, vai para uma cartomante, quer saber sobre o seu destino. O destino, basicamente, é o resultado das recorrências que ela tem de outras existências. Então, se compreendemos o destino como aquilo que foi provocado pela nossa forma constante de pensar e agir, nós podemos mudar o nosso destino. Ou seja, se o destino é provocado pela nossa forma constante de pensar e agir, se a gente muda a nossa forma de pensar e a nossa forma de atuar, a gente pode melhorar o nosso destino nessa própria existência e em futuras existências também. Né? Então, a vida é uma só, que é repetida muitas vezes em diversos cenários. A vida é uma só porque a alma é uma só, os egos que nós temos são os mesmos de outrora, são egos que a gente carrega há muito tempo, então esses egos, eles só esperam o momento oportuno para se expressar, para cometer o que veio cometer. Então, se a gente não elimina esses egos, a gente vai estar fadado a seguir sendo marionetes dos desejos e vontades egóicas. Então, vamos pensar assim, que a pessoa fez uma certa coisa lá atrás, essa coisa deixa uma pegada existencial que vai aparecer novamente na futura existência. E essas pegadas, elas podem ser boas ou ruins. É uma pessoa que lutou a juventude dela inteira para desenvolver uma certa virtude. A fase da juventude numa futura existência vai ser uma fase onde ela vai estar focada nisso. Ou se, por exemplo, ela usou a juventude dela para satisfazer os seus prazeres, para se degenerar, para poder, enfim, na futura existência, na juventude, ela vai ter essas mesmas inclinações, porque existe uma pegada existencial que foi decretada a partir dos próprios atos dela, né? Se uma pessoa se casou e fez com que os seus egos fizessem desse casamento uma situação infernal, negativa, novamente, em uma outra existência, se ela casa, ela vai se deparar com essas mesmas situações. Ou se, ao mesmo tempo, se ela lutou com isso e utilizou o casamento de uma maneira edificante, etc., se ela se casa numa outra existência, ali ela vai ter essa tendência de fazer de uma maneira edificante também. Exatamente, o Davi comenta, são os karmas, porque toda a ação que a gente fez em uma certa situação, ela aparece de novo somada à consequência daquilo. Então, vamos dizer que uma pessoa cometeu adultério em certo momento da vida, em uma existência passada. Ela vai cometer de novo aquilo, só que ela vai atrair uma série de circunstâncias mais terríveis ainda do que ela tinha atraído antes, porque isso é o resultado do karma que ela desenvolveu, da consequência negativa daquilo que ela realizou em uma existência anterior. Então, se uma pessoa, em um certo momento da vida, comete uma atrocidade, uma coisa ruim, uma coisa negativa, esse eu dessa pessoa vai querer cometer aquilo novamente, quando chegue mais ou menos naquela mesma época, naquela mesma etapa. Então, exemplos de recorrência. Família, muitas vezes a família que a gente está, ela tem alguma ligação genética com a existência anterior, alguma semelhança genética. O casamento, então, a pessoa sente afinidade nessa existência, ela não é do nada, né? Porque a pessoa fala, nossa, eu do nada quis casar com certa pessoa. Não, muito provavelmente, quase 100% de chance de ela já ter encontrado essa pessoa numa outra existência e ter tido uma sintonia com ela, né? Ter tido um relacionamento, né? Então, os relacionamentos que a pessoa desenvolve durante uma existência não são à toa, são relacionamentos que vêm através da lei da recorrência.
São almas ou egos, né, afinidades egóicas que se sintonizaram em certo momento da vida e que se compactuaram, né? Profissão, talentos, né? Quem já viu aquelas crianças prodígio, né? Que mal saíram do berço já estão tocando piano, né? De onde que vem isso? Vem de uma existência passada. A pessoa fez tanto isso que aquilo se tornou uma parte intrínseca da parte interna dela, que ela já vem com aquilo. Ela simplesmente acha um piano, começa a tocar e aquilo já vem à tona de novo, né? Então, acontecimentos marcantes também. Então, por exemplo, a pessoa, em certo momento da vida, ela sofreu um grave acidente. Aí isso pode aparecer de novo pela lei da recorrência, se ela não quitou aquele karma. Então, mais ou menos naquela mesma etapa da vida, aparece aquela situação. Então, não só situações ruins, tá? Situações boas também. O encontro com uma pessoa que mudou a sua vida no sentido positivo, também vai aparecer de maneira que acontece através da recorrência. Amizades, inimizades, né? O encontro com a gnose, o encontro com as escolas iniciáticas, né? Quem está buscando hoje aqui já buscou em outros momentos, já esteve nesse caminho. Então, talvez em uma outra existência, não era eu que estava falando aqui para vocês, era um de vocês que estava aqui falando para mim. Mas como existe esse elo, aí nós temos esse reencontro. Nós temos esse reencontro com a gnose, esse reencontro com as pessoas que nós já encontramos em outras existências, né? Então, um outro detalhe é que, dentro de algumas correntes, como o Espiritismo e entre outras, se considera que o desencarnado, ele escolhe o corpo físico que ele vai tomar na próxima existência. E isso é muito, de certa forma, um certo dogma, a gente achar isso, por quê? Porque como nós não estamos despertos, totalmente despertos, como é que nós vamos ter a lucidez necessária para poder escolher qual vai ser o nosso próximo corpo físico? Não tem como. A pessoa que é vaidosa, ela vai querer encarnar em locais onde ela possa alimentar essa vaidade. Então, por que que muitas vezes uma pessoa que foi extremamente vaidosa em uma encarnação, ela tem que encarnar em um lugar onde ela tem apenas o necessário para sobreviver? Porque isso é determinado pela lei celestial, pela lei divina, pelos mestres da justiça cósmica. E esses mestres são os que determinam qual vai ser o corpo físico que a pessoa vai tomar. Esses mestres são os que decretam, olha, você vai encarnar em tal local, em tal situação. E então isso é basicamente a lei do retorno. A lei do retorno, ela é para todos nós. A lei do retorno é para a maioria de nós, é para todas as pessoas que estão na maré da vida e que não têm a consciência totalmente desperta. Tudo isso é determinado pelos mestres da lei, os mestres da justiça cósmica. Então, a lei do retorno é uma lei mecânica da natureza, onde não se pode escolher uma nova matriz, uma nova família, um novo país, a menos que se trate de um ser autorrealizado, um mestre, porque o mestre, ele já não retorna, ele escolhe a próxima carne que ele vai tomar. Ou seja, um ser desperto, ele tem o direito, ele ganhou o direito por sair da roda do samsara, por estar além do samsara, de escolher qual corpo físico que ele vai tomar, em qual local, em quais circunstâncias, em qual situação, em qual qualidade, porque ele tem uma missão já muito lúcida, muito clara, para cumprir. Então, esse ser, ele não retorna, ele reencarna. Ele toma novamente carne de acordo ao que a vontade daquele ser divino decrete, e não de acordo simplesmente ao decreto da lei, porque esses seres eles já conquistaram esse direito de reencarnar. Então, tudo isso a gente está falando dessas leis que regem o processo pós-morte. E também não só pós-morte, mas como no caso da recorrência, rege a nossa vida, né? A recorrência está aqui agora. A gente pode perceber a recorrência também no sentido das
no sentido psicológico, né, os eus que sempre aparecem para tentar nos atrapalhar na nossa vida, né, que aparecem ali tentando nos sabotar, nos derrubar, esses eus que aparecem num dia, aparecem no outro, em certos dias da semana aparecem mais do que em outros, tudo isso vem de uma forma mecânica, de uma forma através da lei da recorrência. Então, a lei da recorrência, a lei do retorno, são leis mecânicas. A reencarnação é uma lei superior. Então, a gente já vai chegando ao desfecho do tema. Agora eu quero conversar com vocês, ler o chat, ver um pouco dos comentários que vocês colocaram, que é bem interessante também essa partilha que a gente tem ao final de cada tema. Vamos ver ali. A Sônia comentou algo. A morte pode ser vista como meio de transporte para o mundo etérico. Não o mundo etérico, Sônia, mas sim o mundo astral. O mundo astral, o mundo causal também, no primeiro momento, né? Então, o nascimento pode ser visto como veículo para voltar novamente ao físico, exatamente. Vamos ver aqui. Davi comenta ali sobre a segunda morte no livro do Valdo Vieira sobre projeciologia. Perfeito. Então, as pessoas que têm experiências em astral consciente, elas têm uma lucidez muito, muito boa em relação a essa parte da morte. O profeta Geraldo levantou a mão. Pode falar, Geraldo. Obrigado, boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasado, porque mas eu peguei bastante. Eu só queria dizer que quando na infância, não sei, me apareceu falando do que eu seria capaz de fazer, ser músico. Aí eu procurei um professor e ele falou que eu não seria capaz de ser músico, porque não era dom meu. Aí eu fui estudar sozinho, tornei músico, e anos depois teve um festival de música e eu fui disputar com ele. Aí eu falei para ele que cada um de nós já nasce com um dom determinado pelo ser maior, era só isso. Obrigado. Olha só, perfeito. Um super exemplo de uma recorrência positiva. Então, às vezes a pessoa vê algum ser e nos lembra disso, né? Nos lembra que a gente tem uma certa recorrência com algo, e aí a pessoa encontrou a vocação, né? Tudo isso. Davi comenta. Muito, muito obrigado, Geraldo, pelo comentário. Davi comenta, essa ideia de inferno, o encarne é feito em planetas menos evoluídos. Na verdade, Davi, o inferno ele pode acontecer nesse próprio planeta mesmo. Né? Então, por exemplo, quando as pessoas, quando a alma ela passa a encarnar em veículos animais, né? Em porcos, né? Em macacos, etc. Né? Basicamente o processo também já do que a gente chama de involução acontecendo. Né? Então, existe isso também acontecendo nesse mesmo planeta. Né? Então, pessoas que estão ali já em evolução, né, a nível psicológico, e que estão ali encarnadas fisicamente. Então, alguns outros comentários. A Salene comenta, na numerologia pode se ver isso, a pessoa escolhe sua personalidade entre dois campos. Então, tudo isso, né, a numerologia, a nossa mapa astral, né, tudo isso eles nos dão sinais de todas essas recorrências que a pessoa tem, né, então se ela consegue vasculhar, perceber algumas coisas através desses meios, né, inclusive a numerologia também. Então, o dia que ela nasce, o ano que ela nasce, o mês que ela nasce, a numerologia do nome, é possível ver várias pistas, né, de onde a pessoa veio, de outra encarnação, de um pouco da tônica que ela vem nessa existência, um pouco da forma que ela vai viver a vida, inclusive enfermidades, né? Existem alguns médicos gnósticos que utilizam a numerologia para verificar questões como essas de enfermidades, em qual momento da vida vai aparecer certa enfermidade, qual enfermidade pode ser essa, enfim. Então, a numerologia é uma super ferramenta, com certeza.
Sônia agradece, muito grato também, Sônia, é recíproco, a gratidão. Se tiverem mais comentários, perguntas também, fique à vontade sobre esse tema, tanto sobre a questão da morte, quanto sobre a questão da reencarnação, do retorno, da recorrência. Espero que tenha ficado claro, né? Quando não tem dúvidas, é aquela coisa, né? Ou se entendeu tudo, ou não se entendeu nada. Mas brincadeira, na verdade, às vezes simplesmente é porque não tem perguntas mesmo. Senão a gente já conclui, tá? Me coloca à disposição ali também. O fim da roda de Sansara, o que acha? O fim da roda do Sansara é basicamente quando a pessoa ela se torna um ser autorrealizado, um ser que já trabalhou sobre o ego, um ser que já nasceu espiritualmente, um ser que já transcendeu as correntes que mantinham ela presa no Sansara. Por que a gente tem que estar aqui encarnado? Vocês acham que um ser como, por exemplo, um Buda, um Siddhartha Gautama, ele tem que estar encarnado aqui? Não. Ele pode estar encarnado porque ele tem uma grande compaixão pela humanidade e quer estar servindo aqui a humanidade até que a humanidade possa ir despertando também. Mas ele não tem que estar mais. Por quê? Porque ele transcendeu as amarras do ego, as amarras de tudo isso que nos vincula a essa materialidade, a esse mundo da ilusão. Então, nos próximos temas vai ser falado sobre a iniciação, sobre as etapas que a alma tem que realizar para que ela saia do samsara. Então, tudo isso vai se tornando mais claro. Então, o pseudo-esoterismo, o pseudo-espiritualismo contemporâneo, Davi, ele tenta nos vender uma ideia de que é possível uma evolução mecânica da humanidade. É como se a gente estivesse aqui agora, daí passasse alguns anos, e daí todo mundo ia começar a despertar, atingir um estado de quinta dimensão, como você disse, mas isso é uma utopia espiritualista. Ou seja, é uma historinha que nos faz ter uma certa esperança, mas que, na verdade, nos distrai do verdadeiro trabalho psicológico que a gente tem que realizar, que é individual, que é particular, que ele é de uma autorresponsabilidade. Então, não existe uma evolução coletiva que vai acontecer como mágica. A tendência da nossa humanidade é se degenerar cada vez mais. Então, se a gente vai pela tendência das massas, ela vai nos levar para esses processos involutivos, porque existe a evolução e a sua irmã gêmea, a involução. Não existe uma evolução eterna, perpétua, existe, quando a evolução nos entrega ao reino humano, ela entrega também a sua irmã gêmea a evolução, caso a gente não faça nada, caso a gente não trabalhe sobre nós mesmos. Caso contrário, não faria sentido a autorresponsabilidade, não faria sentido a gente fazer um trabalho individual, né? Não faria sentido a proposta dos estudos gnósticos. Então, mas eu entendo que existe sim essas teorias, né, de que a humanidade vai chegar um momento que vai toda ela entrar para uma nova sintonia, as pessoas vão começar a despertar, mas isso é importante que a gente entenda que não pode ser um distrator, né? Então, assim, a vibração, pelo que, assim, a gente percebe nas massas da humanidade, se a gente liga um noticiário, se a gente vê o que está acontecendo no mundo, a gente vai ver que está bem complicado. Mas é uma perspectiva, tá? Não queremos decretar uma verdade cósmica, né? Mas, em base a esses estudos, a gente tem essa consideração importante de que a evolução contínua não é possível, porque existe essa irmã gêmea da evolução, chamada involução. Tudo é assim na vida, né? Uma planta, ela nasce, ela chega ao seu auge, mas ela também vai, ao longo do tempo, apodrecendo, caindo suas folhas, até chegar a retornar à terra.
Então, isso também acontece com a nossa humanidade. Se a gente pega os momentos auge da civilização humana, a gente vai ver ali as civilizações incaicas, o auge da civilização asteca, que, claro, até mesmo essas civilizações se degeneraram também em certo momento. Mas, se a gente faz um comparativo do quão conectado era a humanidade nessas épocas e o quanto a gente está conectado hoje, a gente vai ver um desnível muito grande de conexão com a parte espiritual, né? A gente vai ver que o materialismo está muito, muito, muito mais denso, muito maior, mas é uma perspectiva, né? Uma perspectiva a ser considerada. Então, desde já eu agradeço também os comentários aí no chat. Anabela, pode... Enganei-me, desculpe. Não tem problema. Então, obrigado, Anabela. Obrigada pela excelente aula. Ótimo, obrigado, Antônio, Davi, a todos. Seguimos adiante e em breve o Alexandre vai postar essa gravação também. Um abraço a todos, uma boa semana, um bom fim de domingo aí.